Olá, bem-vindos. Eu sou Isa Fernandes, do Cabana do Leitor, a convite do Cinesystem para esse bate-papo no Cinesystem Talk. Hoje, o nosso convidado é um grande conhecedor de entretenimento. Ele é jornalista, crítico de cinema, comandou a revista 7, colaborou com outros periódicos como a Sex, a Playboy, a GQ, Monet, VIP, Billboard, Lola, Contigo, enfim, ele tem uma vasta experiência no assunto. Roberto, bem-vindo. Fala pra gente um pouquinho dessa sua caminhada, dessa sua escalada tão interessante no entretenimento. Nossa senhora, você tem 3 dias pra gente ficar aqui falando? Porque é longa a coisa. Achei interessante porque não é um segmento específico, né? Você caminhou realmente no entretenimento, isso é muito bacana. Eu sempre gostei de cultura pop, eu sempre consumi isso, meio que não dá para esconder, né? Só olhar o que está aqui na minha casa. E quando eu me formei como jornalista, eu morava em Natal, inclusive, eu queria trabalhar com cinema. E aí eu saí de Natal, vim para São Paulo, e cá estou há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei na 7, até eu dirigi a 7 por mais de uma década. E eu acho que cultura pop não é uma coisa só. Ninguém gosta de cinema e ponto. A gente entende que tem um monte de tentáculo, né? Essas coisas elas se ramificam. Então, não dá para você gostar de cinema e ignorar literatura, ou música, ou games, ou quadrinhos, ou artes, porque tudo está conectado e tudo influencia um ao outro. Então, quanto mais a gente enche a esponja aqui de informação, mais a gente está preparado para poder falar sobre essas coisas que a gente gosta, né? E aí a gente é metido, né? A gente fala sobre essas coisas que a gente gosta. O que te fez, tirando essa coisa que você fala de acessar várias áreas da cultura pop, o que te fez especificamente passear por esses periódicos em específico, assim? Eu era leitor da 7 desde que a revista foi lançada. E antes da 7 existir, né, que foi em 87, eu não estava nem na faculdade ainda, eu consumia Cineminha, eu consumia a Video News e consumia qualquer outra revista que falasse sobre cultura pop que passasse pela minha frente, revista ou jornal. Então eu sempre li os jornais que chegavam na minha mão, sempre li revista nacional importada que chegava na minha mão. Então eu gastava uma grana com isso, com revista, porque Natal não era uma cidade que tinha cinema, a gente tinha 2 cinemas na cidade só, então não era tudo que chegava lá em cinema. E quando a minha família comprou um videocassete, que foi 84 para 85, e que a gente começou a ter acesso a filmes, né, em VHS, foi meio que um mundo se abrindo para mim, porque eu podia ver um monte de coisa que eu lia, e aí você vai alimentando a paixão. Quanto mais você lê, mais você quer saber. Quanto mais você quer saber, mais você cai nessa espiral e não tem fim. Então eu lia sobre um filme, aí eu assistia um filme, aí eu lia sobre um diretor, aí eu queria saber de tudo que ele tinha feito, aí eu queria ir atrás dos outros filmes dele, aí eu enchia o saco do povo da locadora, você tem que comprar filme tal, tal, tal e tal. E nos anos 80, né, que eu era moleque, nos anos 80 foi uma época de explosão de filme em vídeo e de astros em vídeo, de coisas que a fantasia estava muito, muito gritante no cinema, porque os efeitos especiais estavam mais evoluídos, tal. Então um monte de coisa começou a ser feita que antes não podia ser feita. Então acho que tinha uma vontade minha de somar um pouco esse velho e esse novo. E eu sabia, desde sempre, que a minha vida profissional ia girar em torno disso. Sempre. Assim, desde que eu tinha uns 5 anos de idade, quando eu fui ao cinema ver Superman no filme, porque eu sou um velho, então eu vim no cinema quando eu vi Superman, e eu saí, eu não sabia o que significava isso para mim, mas eu sabia que eu queria trabalhar com jornalismo, porque eu achava da hora, porque eu tinha visto aquilo, eu gostava de super-heróis, porque eu achava da hora, e eu gostava de cinema, porque aquilo ali era meu templo. Então, quando eu comecei na minha vida profissional, eu tentei fazer tudo o que pudesse me aproximar dessas coisas. Claro que não foi de cara, né? Eu cobri cidades, polícia, economia, esportes, até ficar só em cultura. E sair de lá e vir para cá. Uau!
Uau! Partindo para críticas de cinema, você tem uma linha de escrita voltada para um cinema mais técnico, né? A gente repara isso na forma como você escreve, apesar de que é bem didático, né? Você não fala da parte técnica para quem é da técnica. Você fala para todo mundo, isso é muito, muito legal. O que você tem a dizer sobre isso quando se fala de público em geral, público mais leigo? E soltando uma pequena provocaçãozinha sobre cinema de super-heróis. Vamos juntar esses... Vamos juntar tudo. Cinema de super-heróis, assim, o sucesso deles é uma coisa muito, muito, muito nova. E eu acompanhei essa escalada desde o começo, né? Então, desde que virou o século e os filmes baseados nos heróis de quadrinhos, principalmente, começaram a se tornar mais regra, eu estava lá desde o começo. Então, eu fui no set de filmagem de X-Men, de Quarteto Fantástico. Eu conheço o produtor de Homem-Aranha desde que ele começou a fazer Homem-Aranha, né? A gente é amigo até hoje, que ele era presidente da Marvel, eu sou amigo do presidente da Marvel atual também, o Kevin Feige. Então, eu sempre estava muito interessado nisso. Ah, tá explicado. Esse então, mortal de Homem-Aranha. mas tem um monte de tralha aqui que faz parte da brincadeira. Fui no set de Batman também, eu conheço o Christopher Nolan desde que ele fez o Batman Begins. Então, é curioso a gente observar como essas coisas se tornam meio que a espinha dorsal do entretenimento hoje. Mas, assim, já foi o western, já foi o filme de gangster, já foi o filme de ação, de Exército de um Homem Só, já foi a comédia romântica, hoje é o filme de super-herói, amanhã pode ser alguma outra coisa. Nunca vai desaparecer esse tipo de filme porque tem uma demanda muito grande de público. Quando eu escrevo, eu não penso na parte técnica ou para quem eu estou escrevendo. Eu escrevo para o primeiro público que vai ler aquilo que sou eu mesmo. Então, eu preciso ler o texto e entender que tem informação, que tem opinião e que tem um pouco de tempero também. Que você tem que ter um pouco de personalidade. E isso não se ensina, isso você adquire lendo. Então, muita gente fala, o que eu faço para escrever sobre cinema? E a resposta é, leia muito e veja muito filme, e tenha bagagem, e tenha referência. Porque sem referência, a gente não sai do lugar. Como é que a gente vai falar de um filme que tem inspiração em milhares de outras coisas se a gente não assistiu às milhares de outras coisas? E isso vale para qualquer filme, para super-herói e tal, porque todos esses filmes vêm de uma inspiração que não é exatamente história em quadrinhos. História em quadrinhos é um blueprint para a coisa, mas quando você faz um filme, você tem que falar a linguagem de cinema, que é completamente diferente da linguagem de quadrinhos. E então a gente tem que entender de onde veio isso. E quando um diretor usa uma referência, a gente que escreve sobre isso tem que saber o que é, ou ao menos tem que saber pesquisar e entender de onde veio. Seja uma referência narrativa, uma referência visual, cenas que são canibalizadas na cara de pau mesmo, o que não é nenhuma novidade, né? Porque, por exemplo, Kurosawa, ele canibalizava do western americano dos anos 40 e 50. E aí o western pós-moderno já canibalizava do Kurosawa. Então é um ciclo que vai se autoalimentando. Então, eu acho muito legal a gente ver um filme como Logan, por exemplo, e falar, é um filme de super-herói. Eu falo, não, porque super-herói não é um gênero. Né? Super-herói não é gênero. Um western é um gênero. Então Logan é muito mais próximo de um western do que de de uma ficção científica, sei lá. Quanto à linguagem para o público, eu confio muito no público. Eu acho que as pessoas, quando leem um texto que entra um pouco numa parte mais técnica ou mais estética, quem se interessa muito por aquilo vai atrás de descobrir o que é. Eu tento mastigar ao máximo para ficar compreensível, porque texto chato é texto chato, então não adianta a gente querer ficar salpicando de palavra difícil, porque é uma bobagem isso. Eu lembro que tem textos de cinema no Brasil que às vezes o pessoal me manda, né, de umas revistas de crítica e tal, que eu leio e falo, cara, eu preciso de uma bula para entender o que está aqui. Eu não entendo uma palavra. Então, a pessoa ela está muito mais preocupada em se mostrar inteligente do que em fazer um texto que as pessoas vão compreender. E depois de você agradar o primeiro público, que é você mesmo, você tem que fazer com que
mais gente leia. E se alguém captou alguma coisa que não estava muito explícito e foi atrás, entendeu e buscou um conhecimento a mais, então ótimo, né? A pessoa buscou um conhecimento a mais. E conhecimento nunca é demais. Então eu acho que a gente não está aqui para educar ninguém. Mas, se a gente consegue educar alguém, também é um bônus. Então eu acho legal ter esse equilíbrio. Mas um texto, uma crítica, ela é sempre pessoal, ela sempre tem personalidade, mas ela tem que ter referência, ela tem que. A gente tem que saber de onde veio. Não é só o gostei e não gostei. Existe uma construção teórica por trás disso, mas que a gente não tem que pensar na construção teórica quando você está escrevendo um texto. Ele tem que ser espontâneo, ele tem que fazer sentido. Mas quando a gente tem experiência e escreve muito, esse subtexto, essa entrelinha, ela já está subentendida no que a gente está colocando no papel. Então é uma coisa que vai se autoalimentando. Falei pra cacete, não sei se eu me fiz entender. Nada, fez perfeitamente. Eu acho interessante essa sua fala, porque a gente no Brasil às vezes tem alguns costumes, né, de consumir filmes que já vêm prontos. E aí às vezes críticas muito carregadas em denominações que não são do conhecimento popular. E o cinema, ele é cultura, ele é trazer conhecimento, ele é provocar, ele é compartilhar, ele é construção, ele é muitas coisas. Então, eu acho que quando críticas como a que você faz, que você nem carrega nos nomes específicos, mas você também traz aquele público para ver uma coisa diferente, para observar o filme de uma ótica um pouquinho mais legal, assim, para engrandecer a experiência dele, eu acho isso riquíssimo. Porque, bom, já falei isso até em outras entrevistas, né? A arte existe porque viver só não basta. Então, isso é o alimento, né? É uma coisa que está aí, está posto, significa, representa, vem de alguém, tem que acrescentar. Então, eu acho extremamente importante. Até as pessoas que talvez criarem o hábito de ler mais críticas, né? Para mudarem, ampliarem suas experiências. Leia qualquer coisa. Né? As pessoas têm que ter o hábito de ler. Porque a crítica, na verdade, joga um holofote em alguma coisa específica, né? Então, assim, às vezes eu vejo crítico que quer escrever e talvez se colocar numa posição mais importante do que o trabalho que ele está criticando. E não é a nossa função essa, né? O trabalho é deles. A nossa função é jogar um holofote em alguma coisa que a gente pode achar legal ou não legal. Por isso que eu parei de colocar estrela ou nota em texto meu, sabe? Isso é muito legal quando você faz um guia, mas eu não quero fazer um guia. Eu quero fazer um texto que possa ser discutido. Então, eu acho que quando a gente discute, fica muito mais legal as pessoas formarem a sua opinião. E eu falo assim, quem gosta do que eu escrevo e gosta do meu estilo, usa como guia, beleza, valeu aí. Mas não existe o certo ou o errado, né? E dar uma nota ou uma estrela ou tal, que eu sempre fiz, né? A 7 tinha cotação de tudo isso. Eu acho legal como quando a pessoa quer um guia rápido, mas ao mesmo tempo a gente estimula um pouco a preguiça das pessoas em ler. Né? Você pega um texto, vê o bonequinho lá do Globo, né? E fala, ele tá batendo palma, ele tá sentado, ele tá dormindo, não vou ver o filme. Então, não se dá o trabalho de ler para poder entender qual é a construção. Você pode não concordar com o crítico. Então, assim, o papel de provocar é esse, né? Eu estava agora mesmo, antes de entrar aqui contigo, eu estava falando com uma amiga que ela é lá do Centro Cultural da Porto Seguro, que fazem vários encontros culturais. Então, eu já dei um monte de palestras lá. E da última vez que a gente falou, que foi uma coisa online por causa da pandemia, estava passando aquele filme da Netflix, O Milagre da Cela 7, né? E todo mundo, nossa, que filme lindo. Então eu falei, nossa, vocês são tudo louco, né? Vocês beberam, usaram droga aí. Porque é um dos filmes mais medíocres que eu já vi na minha vida. Nossa. Medíocre, de ponta a ponta. É medíocre, é ruim de tudo. De interpretação, de direção, de tudo. Não tem uma qualidade redentora. E o povo estava... Aí eu estava falando com eles agora, ela falou, a gente está coincidentemente falando do filme de novo, porque uma menina que é psicóloga usou esse filme como a tese dela. Eu quase falei, que tese chinfrinha essa aí, porque cacetada. Tanto filme bom para construir tese, vai construir esse filme de um filme ruim, aí não dá, né? É ruim, gente. Não assistam, tá?
façam um favor, não percam esse tempo da vida de vocês. O filme é muito ruim, enfim. Eu ia emendar na fala que esse lance de dar nota, ele engessa às vezes tanto a gente, que eu cheguei numa fase que eu falei assim, o filme é ruim, não sei o quê. Só que aí eu me deparei com um filme que tecnicamente eu questiono bastante ele, mas eu gosto, que é Armagedon. E aí eu ficava assim, gente, eu gosto desse filme. E aí uma vez eu ouvi o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema e tal, comentando que ele também gostava desse filme. Ele falou assim, gente, todo mundo tem um filme ruim. Ruim não, porque isso não se classifica de ruim, mas é um filme, enfim, não tão legal para chamar de seu. E eu falei assim, obrigado, Pablo. E aí eu fui começando a desconstruir isso em mim. Essa coisa de nota, de parar de perguntar às pessoas se o filme é bom. Tipo, vou ler a sinopse, vou ver se me interessa e vou ver. Ou se eu ver uma crítica negativa no filme que eu gosto, tudo bem, não é um problema. E no fim das contas, um filme é só um filme. E não tem nada além. Eu lembro quando o Michael Keaton veio para cá, para o Rio, né, lançar Robocop, e muita gente falava com ele de Batman e tal, né? E eu trabalhei com eles, eu fiquei o dia inteiro conversando com o Michael Keaton, e ele falava, é muito engraçado, porque as pessoas acham que a gente faz um personagem como o Batman e fala, nossa, Batman. E para mim foi um trabalho. E acabou. Entre vários outros trabalhos. Mas nada de especial, gente. Você vai falar com qualquer ator que fez qualquer personagem, ele não vai dizer, nossa, porque... não, gente, é um trabalho entre dezenas de trabalhos. Então, não tem nada particularmente especial que às vezes o cara gosta muito do personagem. Você vê o Ryan Reynolds com Deadpool, né? Ele adora o personagem, porque ele se diverte e tal. Mas é um personagem entre vários que ele faz. Não define a carreira do cara. Então a gente tem um protagonismo. Você falou do Armageddon, né? Do Michael Bay. O Michael Bay e tal. Armageddon é um filme ok, é divertido, não ofende, né? Você falou da parte técnica. Tecnicamente ele é brilhante. Ele tá tudo no lugar ali. Não tem nada fora do lugar. Tem uns clichês ali que me incomodam. Mas qual é o problema de um clichê? Vou defender o clichê com outro clichê, tá? Um clichê só é um clichê porque ele é real. Porque ele é usado porque as pessoas se sentem confortáveis nele. Não é nenhum pecado. Pode ser. A gente tem uma mania péssima de tentar buscar a coisa diferentona em qualquer filme que a gente vê, né? Ou em qualquer coisa que a gente faz, né? Vou sair do normal. Eu falo, cara, mas pra quê? Qual é o problema de você fazer uma cavalgada ao sol nascente no final de uma jornada de um herói? Não é nenhum problema. É porque nesse filme me incomodava assim um pouco, que tem muito aquele estereótipozinho, né? Os personagens, ai meu Deus, esqueci o nome dele, Bruce Willis, é aquele pai mais durão, aí tem a figura emotiva, a linha emotiva que tá na Liv Tyler e tal. Isso, então, assim, tem umas coisas que eu fico assim, caramba, mas eu gosto. Mas eu pergunto, existe um pai que é assim, amoroso e durão e tal? Claro. Então... mas, por exemplo, tem uns filmes atuais... Lá vai ele. Se existe na vida real, então ótimo, então tá de boa. É porque foi muito usado, entendeu? É um estereótipo já bastante posto. Eu gosto, às vezes, de uma coisa um pouco mais orgânica, um pouco mais diluída, não só tão assim, ele é esse, ele é esse, ele é essa. Entendeu? Eu gosto. Ele é usado porque tem muitos pais que são assim. Sim, sim. Cara, então você vai ver um filme com um personagem assim, então você consegue criar uma conexão na hora. Porque você enxerga e fala, eu me enxergo nesse cara. Ele tá indo pro espaço, pousar no meteorito e cavar um buraco e colocar uma bomba, o que não tem nada a ver. Seria muito mais fácil você ensinar um astronauta a cavar o buraco do que ensinar um cavador de buraco a pilotar uma espaçonave, né? Então, o inverso é aí. Mas, nesse cenário absurdo, você tem um cara que é um pai durão. Então, você fala, isso aqui é uma característica muito humana do cara, muito, muito batida, a gente vê muito. Então, beleza. Não vou defender o filme. O filme é muito ok, mas também não é nada que você fale, nossa, mudou nossa vida. Não. Então, estamos aqui, 22 anos depois, falando sobre Armageddon. Então, quem está certo? Michael Bay ou a gente, né? Porque tem isso que você estava falando, né? Tem muito essa coisa de quando você começa a trabalhar com cinema, seja em crítica, na área técnica e tal, tem alguns filmes que você fala que gosta, a galera fala assim,
Sério? Rolam umas coisas assim. Mas eu fui aprendendo a me libertar disso e, assim, tudo bem, sabe? O filme é para ser visto, independente se ele é tão bom tecnicamente ou nem tanto, ele tá ali para existir, para te provocar, para te causar alguma coisa, mesmo que seja, nossa, nem curtir. Alguma reação causar. E assim, isso da parte técnica eu deixo completamente de lado, porque é obrigação. O filme tem que ser tecnicamente bem, ele tem que ser bem montado, tem que ser bem fotografado, ele tem que existir como cinema, né? Ele tem que existir como uma obra de arte que é resultado de uma visão. Tirando essa parte que é obrigação da frente, você consegue enxergar alguns superlativos quando eles existem, enxergar alguns pecados quando eles existem, mas o importante é, a história teve alguma conexão com você e ela te tocou de alguma forma? Se isso aconteceu, o resto é resto. Então é bobagem pensar no tecnicamente. Tem diretor que tecnicamente é incrível e nunca fez um filme bom na vida. E aí? Isso é muito louco, né? Diretor que sabe exatamente o que fazer com a câmera. E aí? Mas não sabe contar uma história, não sabe criar uma conexão. Então não é à toa que alguns diretores são tão bem sucedidos, é porque eles dominam tudo e eles entendem que história ele tem que mexer com o emocional sempre. E um cinema é contar uma história. Por isso que eu fico muito puto quando eu falo de cinema e alguém fala: ah, mas você tem que sentir o filme. Não tem que sentir nada, tem que ver o filme e entender qual é a história que está sendo contada. Porque cinema, para mim, é storytelling. Você me conta uma história. Então, assim, me resume a história em uma ou duas frases. Me resume a história. É possível resumir? Ah, não, mas você tem que entender. Ah, eu tenho que entender, eu tenho que ter preguiça também, né? Porque a preguiça já bate, aí eu já não quero entender nada, aí para mim o filme já morreu. Para mim não me interessa mais. Então tem que ter. O núcleo sempre vai ser uma história. Às vezes o cara não é tecnicamente bom. O diretor não é bom. O Kevin Smith, nos primeiros filmes dele, era péssimo. Mas os filmes são incríveis. Por quê? Porque ele sabia contar uma história. Então, por aí que a gente se apaixona por essas coisas. Sim. Como um profissional que já passou por várias linhas de entretenimento, quais você acha que são os desafios do setor, entrando no mérito de pandemia e dessa era da internet, né, que a percepção do público mudou, o mediatismo é cada vez maior, tem mudado muito, graças à internet, o perfil desse consumidor de entretenimento. Dentro desse contexto, quais vocês acham são os desafios do entretenimento? A internet, para mim, é uma ferramenta. O meu trabalho não muda de forma alguma. Eu escrevi em revista, eu escrevi em jornal, eu faço TV, eu escrevo na internet, eu faço vídeo para internet. Para mim é igual. A única coisa que eu tenho que passar é informação com leveza, personalidade você tem que ter, né? E para a pessoa ter um mínimo de identificação. Senão você coloca uma vassoura em pé e dubla a vassoura, que é a mesma coisa. E tirando isso, é muito difícil a gente pensar no perfil do público, porque embora hoje a coisa seja mais imediatista por causa da internet, eu gosto de acreditar que quem consome arte de alguma forma, cultura de alguma forma, seja entretenimento pop ou qualquer coisa, ele quer ser informado, ele quer sair com alguma ideia melhor sobre o que ele está vendo. Então, muita gente acha que para isso você tem que ser um pouco mais raso ou um pouco mais rápido. Eu não acredito nisso. Eu não faço texto curto, eu não falo pouco, eu falo o que é necessário, o que eu acho que é necessário para poder passar a informação que eu quero passar. Então, para mim, mudaram as ferramentas, mas eu não sei se o público mudou tanto assim. A gente fica numa bolha de fãs que são muito chatos e fã é uma raça que tem que acabar, né? Vamos ser bem sinceros. Né? O fã tem que acabar, não tem que existir fã mais. Porque fã é chato. E pior, o fã acha que ele tem mais propriedade sobre um personagem, ou uma marca, ou um ator, ou um trabalho, do que as pessoas que de fato fazem aquilo. Né? Fã de Star Trek acha que é mais dono de Star Trek do que a pessoa que produz Star Trek, e escreve Star Trek e faz Star Trek. E não é. E nunca vai ser. O nosso papel como fã é sentar e observar e gostar ou não. E acabou. Não tem nenhuma gerência sobre o que está acontecendo. A internet fez com que essa fatia de fãs, que é uma bolha mesmo,
tivesse mais voz para brigar, para xingar, para falar, para pedir, mas na prática essa turma é insignificante, não significa absolutamente nada. Então, quando alguém fala, nossa, não sei o que vai acontecer porque os fãs pediram, eu falo, aham, tá bom. Você falando isso, teve o lançamento, teve o DC Fandom e estão querendo lançar o Snyder Cut. Estão querendo não? Na HBO Max, por conta do apelo dos fãs. Como assim? De forma alguma? De forma alguma. É uma necessidade econômica. É muito barato você lançar o Snyder Cut. Porque uma nova plataforma de entretenimento precisa de volume. E olha o quanto de marketing espontâneo eles já conseguiram desde o anúncio desse negócio. É verdade. Então, assim, você tem um diretor que saiu do filme porque ele teve uma tragédia, a filha dele se matou, então ele se afastou do projeto. Obviamente ele não ficou contente com a direção que foi seguida do diretor que assumiu, que, convenhamos, é um diretor melhor do que ele, né? O Joss Whedon, como diretor, é muito melhor do que o Zack Snyder. Então, provavelmente o Joss Whedon viu o material que tinha e falou, cara, não tem um filme aqui, a gente tem que refazer tudo, e foi o que foi feito. Mas, como tem um diretor que tem vontade de refazer o material dele, como o investimento de 30 milhões de dólares que seja, ainda é mais baixo do que você bancar 100 milhões num filme novo, e como você tem uma mídia espontânea inteira em cima, beleza, vamos fazer. Mas, assim, eu consigo te listar aqui 30 bilhões de coisas que fãs estão chorando há décadas e não vão acontecer, porque não funciona assim. Funciona porque a economia funciona. Às vezes um estúdio quer diminuir a quantidade negativa de comentários, claro, porque todo mundo quer que todo mundo fique bem na fita, né? Mas, no fim das contas, o que manda é o dinheiro. Então, é muito bom para o estúdio e para a DC, e para a HBO, e para o Warner, e para o Zack Snyder, fazer com que o fã acredite que é uma coisa dele. Nossa, nós mudamos. Na prática, então, vocês não mudaram nada, querido. Vocês fizeram um barulho como existe o tempo todo com qualquer lançamento, de qualquer coisa que tenha fãs. Seja Harry Potter, seja Star Wars, seja Star Trek, seja Marvel, seja DC, seja qualquer livro que tenha uma base de fãs que seja minimamente considerável. Porque, assim, eu conheço um monte de fã de Duna que já estão assim, ó, com o olhão em cima do filme do Titanic. Mas assim vai ser ruim. Vai fazer alguma diferença para o Warner, que colocou a confiança deles num diretor, colocar a visão dele? Zero. Nenhuma diferença. Então você não acredita que se não tivessem feito todo esse barulho em volta do Snyder Cut, esse filme teria saído de qualquer forma? O barulho ia surgir do Zack Snyder em primeiro lugar. E quando ele falou, quando ele viu os atores falando, porque muitos atores falaram, a gente filmou muita cena e as cenas não foram usadas, né? Quando começa esse burburinho, ele enxerga a oportunidade que tem de colocar a estampa dele de novo no mundo. E tem muito ego também, né? Porque ele já vinha de um filme muito ruim que é Batman e Robin. E para um diretor que lida com o ego como o Zack Snyder, é muito difícil você abandonar um projeto por baixo. Ele quer sair por cima da coisa, né? Então, pelo menos agora, ele vai dizer, eu fiz o que eu queria fazer. Então, vamos supor que se o tal do Snyder Cut for pior do que Liga da Justiça, que saiu. O que não é difícil, né? Porque a base da história é exatamente a mesma. Vai ter cena extra, vai ter algumas coisas a mais, mas a história é a mesma história. Você mudar o color grading de algumas cenas é de vermelho para azul, não vai fazer nenhuma diferença na história, não. Os diálogos são os mesmos, a história é a mesma, os atores são os mesmos, então, assim, não é muito melhor para ele ter saído por cima e falar a minha versão era muito melhor e ficar por isso mesmo? Não sei. Estou curioso para ver, né? Porque, é claro, faz parte do meu trabalho também, eu fico muito curioso para ver, mas fã por fã, os fãs acabaram com o George Lucas quando ele começou a mexer nos Star Wars originais, né? E reclamam até hoje. Por acaso, as versões originais de Star Wars estão disponíveis para qualquer um ver? Não. Mas é bom você deixar com que o fã acredite que ele tem alguma gerência nisso, né? Mas não tem. Interessante sua fala. Acho que vai deixar a provocação para muita gente refletir sobre isso. Porque cada vez mais os fandoms estão
crescendo. Então, fã, de novo, fã é uma raça que tem que acabar, né? Porque fã, pelo amor de Deus. Quando o Sam Raimi anunciou o Homem-Aranha dele, né, que veio depois de uma década de desenvolvimento, de libertar de problemas legais, que a série estava fechada e tal, ele pegou um roteiro que o James Cameron tinha escrito e ele usou muitas ideias do James Cameron no roteiro final dele, né, que acabou o David Koepp assinando o roteiro final. E uma dessas ideias eram os disparadores de teia orgânicos do Homem-Aranha. E na época, foi uma coisa que você não tem noção. Vai acabar com o Homem-Aranha. Vai estragar o Homem-Aranha. Meu Deus, o meu Homem-Aranha não pode ter disparador de teia orgânico. É errado isso, não pode. Por acaso fez alguma diferença no fim das contas? O Sam Raimi mudou os filmes dele? Alguém lembra alguma coisa em relação à teia do Homem-Aranha, que era orgânico ou não? Não faz diferença. Essas até versões hoje tem gente que defende isso, que fala, não, mas era assim, mas era o cartucho, mas era não sei o que até hoje. Então, as pessoas são o quê? Fãs. E fã é o quê? É uma raça que tem que acabar. Porque quando alguém me cobra fidelidade, tipo, a pessoa vê o trailer do Batman, do Robert Pattinson, né? Nossa, esse aí tá igual aos quadrinhos. Aí eu pergunto, de que quadrinhos? Dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou atuais? Porque cada Batman, em cada época, é radicalmente diferente. Tem nada a ver. O Capitão América hoje, ele é diferente do que ele já foi. O Homem-Aranha hoje, ele é diferente do que ele já foi. É o mesmo personagem? É. Mas ele foi modificado ao longo do tempo? Sim, até porque a cronologia não deixa a gente manter igual. O Homem de Ferro lutou na Guerra da Coreia, originalmente. O Flash Thompson, amigo do Aranha, lutou na Guerra do Vietnã. Então, como é que você lida com essa passagem do tempo? Você vai adaptando e você vai fechando os olhos, porque não tem como, né? A gente está aí há 80 anos já falando desses super-heróis todos. Então, o cinema ele tem que criar o seu universo que funcione para o cinema, para aquele recorte. E acabou. Por isso que o Batman do Tim Burton é diferente do Batman do Joel Schumacher, que é diferente do Batman do Nolan, que é diferente do Batman do Zack Snyder, que é diferente do Batman do Matt Reeves. E todos são Batman. Sim. Que bom, né? Que a gente pode ter um monte de interpretação. O saudosista ele tem um pouco essa dificuldade, né, de entender que as obras elas precisam se integrar com a época em que que são feitas, né? Isso em tudo. Eu vejo muito das pessoas falando, a Marvel agora tá uma bosta porque a Marvel só quer saber de lacração no cinema, nos quadrinhos. Eu falo, querido, a Marvel falava de drogas nos anos 70. A Marvel criou personagens negros nos anos 60. Do que você está falando? Mas um amigo falou para mim, né? Mas olha a Kamala Khan, essa Miss Marvel aí, ela é muçulmana e adolescente. Quem que vai se interessar por isso? Eu falei, bom, de cara, adolescente muçulmana, não? Então já tem um público que vai se interessar. Sim. Mas não é para você, né, que tem 50 anos de idade e que acha que os quadrinhos têm que ser feitos para o alecrim dourado no campo, né? Eu adoro esse termo. Né? E não é, gente. As coisas evoluem. Roberto, mas isso é em tudo. Meu pai às vezes vira e fala assim, as bandas de hoje em dia não são mais como as de antigamente. Exato. Isso acompanha vários setores da cultura. Tem coisas ruins, coisas boas antigamente, tem muito lixo antigamente também. Então, assim, a gente vai evoluindo e cada época nos traz algumas coisas que são bacanas ou não. E tudo bem também. A gente tem que evoluir, porque o tempo nunca fica parado, né? As coisas sempre estão se mexendo. Então eu acho muito engraçado quando alguém reclama. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer de Quarteto Fantástico, essa última versão que a gente não sabia que ia ser tão desastrosa, né? Quando saiu o primeiro trailer, que eu falei, bom, tem uma pegada de ficção científica de terror. O meu Quarteto Fantástico não é isso. Mas vai que, na visão do Josh Trank, isso funciona. Aí eu lembro que eu publiquei um texto com o trailer e alguém comentou assim, eu gosto do trailer, eu só não gostei do fato do Tocha Humana ser negro, né, ser o Michael B. Jordan, acho que não tem nada a ver. E eu respondi muito calmamente, falei, bom, é porque você é racista, mas você pode trabalhar nisso e melhorar. O cara falou assim, quem é você para dizer? Eu falei, cara, desculpa, mas você é. E tudo bem, você melhora. Não, eu não sou racista, mas é que eu gosto das coisas exatamente como são nos quadrinhos. Eu falei, você gosta de Batman Begins ou de X-Men e tal? Adoro. Eu falei, então, não tem nada a ver com os quadrinhos. Nada. Você é racista. Melhore. Nossa senhora. Mas não é direto. isso? Mas
ser, né? Quando fala de botar uma princesa negra, ou sempre. Isso é um debate que eu já. Gente, o mundo muda. E bom que o mundo muda e que as coisas são. Eu falei com o Vin Diesel uma vez, inclusive da última vez que a gente conversou, né, por causa do Bloodshot. Eu falei, você, antes de qualquer pessoa estar falando de diversidade no cinema, você criou a série mais diversa do cinemão de todos os tempos, que é Velozes e Furiosos. Tem todo mundo lá. Negro, hispânico, asiático, branco, porto-riquenho, tudo. Tá todo mundo lá. E isso nunca é um fator. São todos iguais. Agora, vê se isso tá tipo, alardeado no marketing do filme. Não tá e não precisa. Porque ele conseguiu fazer, como produtor, que isso fosse muito orgânico. Então, assim, independente da qualidade dos filmes, que alguns são incríveis e outros são uma bosta, tá lá. E que ótimo que tá lá. E a gente vê isso e a gente nem percebe. A gente só percebe que é um filme divertido e a gente vai na jornada. A gente percebe que no Rio de Janeiro existe um deserto com a linha de trem do lado. Né? Que eu vi no filme isso. Sim. E tudo bem. Não me incomoda. Não me incomoda. Eu adoro ver as representações do Rio e do Brasil nos filmes gringos. Eu acho. Tem alguns que, são bem sucintos e tal, mas tem uns que juntam assim, aqueles mitos, aquelas coisas, lendas urbanas, e faz um Brasil que eu fico, caraca, que engraçado. Mas vale para tudo. Vale para a Índia, vale para Tóquio, vale para a China, porque o mundo real, além de ser muito chato, ele às vezes não é muito cinematográfico. Então você tem que criar uma realidade em que o seu filme faça sentido cinematograficamente. Se não tem paisagem tal, prédio tal, quem se importa? O que importa é que no filme aquilo funciona. Ponto final. Então é isso que importa. Então eu vejo muita gente falando isso, né, e vendo filmes que se passam em Nova York e que nunca foram filmados em Nova York, foram filmados em Vancouver. Né? Nossa, Nova York. Não é. Não é Nova York, é Vancouver. É como a gente vê um filme em Washington e você vê os prédios em Washington, né? O Washington não tem prédio. É uma cidade que não tem arranha-céu. Mas às vezes você vê, porque cinematograficamente fica mais legal. Bom, puxando sua sardinha, você escreveu 100 filmes para ver e rever sempre. Sim. Acho o título forte. Também acho. Consegue citar dessa lista que você fez alguns para a galera que está assistindo a gente em casa? Vamos dizer, 3 filmes que você considera indispensáveis e por que você escolheu esses 3 filmes? Era uma lista tão básica. Tinha Caçadores da Arca Perdida, tinha 3 Homens em Conflito. Tá vendo? Tinha Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Deixa eu lembrar mais. Eu tenho a única cópia física desse livro, porque era um livro que não existe mais. Foi numa editora virtual, e a ideia era muito boa. Eles faziam revistas que você entrava no site e você escolhia as matérias que você queria na sua revista, você comprava, a revista era montada e você recebia pelo correio a sua revista completamente personalizada. E aí eles iam estender isso para livros, né? E aí eu fiz o texto, né? Fiz os 100 livros, que podia ser 200 ou 300 ou 500, fiz os 100 filmes lá e pedi uma cópia do livro, e eu tenho essa cópia, deve estar em algum lugar na minha pilha de livros, em algum lugar aqui, e a editora não existe mais, e obviamente os PDFs não existem mais, então a única cópia desse livro quem tem sou eu. Mas ele tem e-book disponível? Não, porque a editora morreu há muito tempo, então não tem mais. Provavelmente quem comprou deve ter guardado os seus PDFs no seu HD, mas é uma revista, um livro virtual. Mas um dia eu vou dar um gás naquele ali. Inclusive o projetinho está aqui no computador para transformar num livro e tal. É que livro, assim, fazer livro hoje seria um capricho do meu ego, para dizer, nossa, fiz um livro. Na prática, ele não vai me dar grana e não vai me dar nada além do que eu já tenho. Vai me dar a satisfação de eu falar, nossa, eu fiz um livro. Mas, né, como o ego é forte, eu vou fazer esse negócio. Mas a lista era muito básica, sabe? Eram filmes assim, de filmes que eu vejo e revejo sempre e eu não me canso. Né? Não era nada espetacular. Não tinha Cidadão Kane,
tinha A Marca da Maldade, que é o meu Orson Welles favorito. Por que é o seu favorito? Porque, assim, Cidadão Kane, para mim, é o filme que inventou a linguagem cinematográfica de milhões de coisas. Mas A Marca da Maldade, ele me pega mais pela garganta. A história eu acho ela um pouco mais visceral. Jamais seria feito hoje, né? O Charlton Heston fazendo um policial mexicano, cancelado. Charlton Heston, Orson Welles, todo mundo, né? Não pode. Mas na época, e eu acho muito legal, porque esses filmes dos anos 50, quando a adolescência era uma coisa que era recém-inventada, porque não existia adolescente até então, né? Até o pós-guerra, os adolescentes sempre são interpretados por uns atores muito mais velhos, né? Então você vê adolescente é um bando de velhos. Você fala, nossa, é uma velharada, não tem adolescente de verdade aí. Eu acho curioso ver essas coisas, né? E a grande transgressão é que o adolescente fuma maconha. Nossa, aí era a grande transgressão do filme. Os adolescentes, eles são malditos porque eles fumam maconha. Então, eles são bandidos por causa disso. E eu acho muito legal. Sem falar que tem o melhor plano de sequência da história do cinema é o começo de A Marca da Maldade. Né? Tem que ver para crer, porque é uma coisa linda e uma coisa maravilhosa. Mais algum título que você quer indicar? Deixa eu lembrar aqui de algum que não seja tão óbvio assim. Eu não vou lembrar de tudo. Eu acho que eu coloquei Os Eleitos nessa lista do Philip Kaufman, que é um filme que eu adoro também, é um dos filmes definitivos dos anos 80 para mim, que é baseado no livro do Tom Wolfe, que é meio que o começo da corrida espacial. E ele faz um paralelo que os últimos cowboys americanos, eles não estão mais nos cavalos, né? Eles são pilotos de prova de foguetes que iam cada vez mais rápidos para poder romper a barreira do som. Tal. Então o filme é a biografia desses pilotos que se tornaram os primeiros astronautas nos Estados Unidos. E é um filme sobre pessoas que eu gosto muito do modo como é contado, porque é uma biografia obviamente dramatizada. E para quem assiste Os Eleitos, faz uma boa sessão dupla com O Primeiro Homem, do Damien Chazelle, né, que saiu há alguns anos aí com Ryan Gosling. Porque ele acaba mais ou menos onde começa O Primeiro Homem, que é mais em cima do Neil Armstrong. E o Neil Armstrong é um moleque ainda nos Eleitos. Então é um filme que vale muito ser conhecido. Parece muito com Ford vs Ferrari também, né, do James Cameron, que é um filme que eu gosto muito também. Então é um filme sobre pessoas comuns que romperam barreiras reais no mundo real. Eu acho isso fascinante sempre de ver no cinema. Perfeito. Bom, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, meu querido? Deixa eu ver se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Fiquem em casa ainda, a pandemia não acabou, gente. Tá difícil ainda a coisa. Né? Você vê a praia cheia, não vai pra praia não, fica em casa mesmo, é mais legal. Vê filme, né? Vai no streaming, lê um livro, brinca de banco imobiliário, sabe? Junta a galera tal, brinca de War, todo mundo gosta de jogar War tal, mas por enquanto ainda não é hora de a gente olhar para o céu aberto. É importante, é uma coisa importante ressaltar. Parece, no Rio aqui parece que a gente achou a cura às vezes, tem essa impressão. Que... Em todo lugar. Santos estava lotado também. Então, não é privilégio de ninguém. É culpa de todo mundo mesmo, inclusive nossa. Mas paciência. É o que temos, estamos aqui. Então é isso, Roberto. Muito obrigada pelo convite, meu querido. De coração, foi ótimo bater um papo com você. Queria agradecer ao Cinesystem e você que está em casa nos assistindo. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.